Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Porque às vezes não dá. Vamos dar então prosseguimento ao seminário, né? Meu nome é Rafael Bispo, eu sou professor de antropologia no Departamento de Ciências Sociais aqui da Federal, né, de Juiz de Fora. Eu vou conduzir e debater um pouco a mesa número 1, esportes, o corpo e a moda, né? Vamos começar então com a apresentação do Wagner Xavier de Camargo, intitulada Vestidos para Transar, Notas Etnográficas sobre Roupas Esportivas, Masculinas e Festas do Sexo. O Wagner é pós-doutorando lá no Programa de Antropologia da Federal de São Carlos. Bom dia a todas. Espero que eu tenha causado um certo incômodo nos homens presentes por serem colocados nas minorias como as mulheres são. Mas em tempos como esse, eu acho que cabe essas formas de resistência, que nós estamos tendo uma inversão de papéis e valores e de situações em que são absurdas e inconcebíveis. Então, bom dia a todas, e nesse todas eu também estou presente. Agradeço imensamente a Maria Cláudia e a Ivana Simili, primeiro pelo convite, porque esse texto faz parte do livro que está sendo lançado hoje, e agradeço também a toda a organização do evento, a Maria Cláudia que está encabeçando, mas a Elizabeth, como sempre, sua parceira infalível, né, pela gentileza de me trazer para essa fala, e sempre muito simpáticas assim, né. Essa pesquisa, ela é ainda um resquício do meu doutorado, e eu não exatamente desenvolvi um doutorado sobre festas LGBT, festas de sexo, nada disso, mas eu acabei seguindo um pouco dentro de um percurso etnográfico que os antropólogos fazem, né, os meus interlocutores e os meus colaboradores, e acabei indo para essas festas, essas ocasiões festivas que muitas vezes circundavam as competições esportivas. Eu estudei, na verdade, esses atletas amadores que se autodesignavam homossexuais e que participavam de competições esportivas internacionais em vários lugares do mundo, e sempre viajando e tal. E o título desse texto e da minha fala hoje, ele é bastante sintomático, e eu tive essa ideia de dar o título Vestidos para Transar exatamente pela principal característica que eu percebi nesses sujeitos, que era exatamente gastar um certo tempo, um certo esforço, uma certa, até inclusive um recurso financeiro para comprar fantasias, ou então irem vestidos às vezes, muitas vezes, de vestimentas esportivas, né, de roupas esportivas que eles não usavam, ou que pouco usavam, para essa festa específica que eu vou falar dela no decorrer da minha fala. Então isso também vem aí de encontro que nós estamos tratando aqui hoje, sobre essa questão do vestir masculino de um grupo específico, né, e o que isso tem a ver com as masculinidades em cena, né. Obrigado ao Rafael, que já me apresentou, então eu dispenso esse slide aqui. O próximo slide mostra exatamente, eu pedi para um amigo, eu narrando a festa para um amigo, e ele fez uma ilustração para mim, né, que como eu não tinha direitos autorais para colocar nenhuma foto, e também não queria expor, né, os ambientes dentro desse clube, eu então trouxe essa foto que está no livro, aqui ela está colorida, né, que é um pouco um close rápido, uma cena rápida, que traz os sujeitos dentro dessa festa, e essas roupas jogadas pelo chão ou baixadas, é um pouco isso que eu estou descrevendo. Claro que aqui não traz a ideia da vestimenta esportiva, né, mas eu vou falar das festas chamadas festas de atletas. Assim, uma fala rápida só sobre etnografia. Quando os antropólogos fazem etnografia, é importante que se diga que etnografia não é método, como muita gente entende, né? Estou usando o método etnográfico e tal. Apesar de a gente falar muitas vezes o método etnográfico, é um modo de concepção da pesquisa. Então, a etnografia não pode ser só método, como já bem alertou
Marisa Peirano certa vez, e não é só técnica. Muitas vezes fala assim, eu vou usar técnica etnográfica. É um modo de conceber a pesquisa. No início, lá nas origens da antropologia, a etnografia era feita por indivíduos por antropólogos, antropólogas, que iam morar nas tribos e acompanhar a vida daqueles grupos humanos, né? E mudou um pouco isso, porque as sociedades complexas são muito... apresentam outras questões, outros valores e tal, mas se faz a etnografia junto ao grupo que você está estudando, né? Percebendo modos de vestir, de falar, costumes, etc. Então a etnografia, você está sempre junto, numa observação, inclusive participante, que é um outro conceito que está dentro aí. Então eu só falo porque, na verdade, eu não estou falando com antropólogos aqui, eu estou trazendo, explicando um pouco essas questões do jargão antropológico, né? Então, assim, o que eu estou preocupado e vou um pouco frisar hoje com vocês é essa questão dessa problemática das ocasiões festivas, que são situações, do meu ponto de vista, ritualizadas, né? Uma demanda que eu chamo demanda de desejos, que eu estou em elaboração posterior ao doutorado, eu estou desenvolvendo um pouco essa questão das demandas e os lugares do simbólico, né? Relacionados às vestimentas esportivas, ao modo de ser homem, né? Às masculinidades em cena, e aos corpos que estavam nesses clubes aí. Essa é uma representação, como eu disse. Essa aqui é uma outra representação que é da década de 60 e 70, é uma gravura do livro do Silverstein Picano, mostrando os J.O. Clubs, que eram muito populares nos Estados Unidos. A gente não teve esse tipo de coisa no Brasil. Os J.O. Clubs eram os Jerk-Off Clubs, ou seja, clubes, traduzindo, clubes da punheta. Ou seja, em que homens, muitas vezes casados, que tinham suas famílias, etc., se encontravam nesses clubes e tinha uma regra básica, que era que não podia fazer sexo, não podia ter penetração anal, mas que podiam gozar, etc., e ficar nessas preliminares dentro desses clubes. Era extremamente masculinizante isso, e frequentado por esses caras que achavam que não tinha problema nenhum frequentar os clubes e manter suas famílias e ter os seus relacionamentos heteronormativos, né? Aqui eu trago do site, como essa palestra, na verdade, eu posso usar as fotos, esse é o site do clube, eu não vou falar o nome dele, ele fica localizado na cidade de Belém, porque também eu não posso ficar divulgando e tal, mas enfim, a foto está no site, é pública. Eu só trouxe para mostrar para vocês como depois também, como eu pedi para esse amigo fazer a ilustração, ele fez um desenho desses interiores que foi colocado, né? Foram 2 fotos colocadas também no livro, né? Aqui os ambientes desenhados, muito similares, né? Esse na verdade é o espaço do bar, né? E aqui é um espaço de circulação em que a gente observa o que eu chamo na tese, até coloquei umas ilhas de sexo, que são os cavaletes que as pessoas sentavam ali, ou deitavam, enfim, para fazerem sexo rápido, com ou sem penetração. Enfim, esse clube belinense, a qual me refiro, visualiza, ou visibiliza, ou vislumbra o que eu chamo de cruising gay, oferecendo não apenas o próprio espaço labiríntico como possibilidade de cruising, mas também ambientes específicos de fetiches, que é uma outra ideia que eu vou explorar um pouco depois, né? O fetiche relacionado às ações, aos gestos e também à roupa, às roupas esportivas. Não pode entrar mulheres, obviamente, nesse lugar, e a gente vai ver que os corpos não apenas são racializados, né? Tem um perfil de quem pode entrar, quer dizer, todo mundo pode entrar, mas que há uma aceitação tácita ali de quem deve fazer parte daquele lugar ou não, mas eles também são, eles passam por um crivo de gênero e sexo, na verdade, porque qualquer outra performatividade corporal desempenhada que não a masculina esperada, ela na entrada desse clube, ela já é avaliada, né? Muitas vezes tem pessoas que são retiradas da fila, umas coisas loucas acontecem em Berlim, mas isso também acontece. As pessoas são retiradas da fila e convidadas a deixarem o local. Inclusive esse clube está do lado de uma outra boate que chama Berghain, que é o ponto do circuito de música eletrônica de Berlim, né? E esse Berghain é muito famoso por ter filas imensas, que pessoas demoram muito para entrar, e quando elas chegam à porta, elas são julgadas, literalmente. Se
acharem que você não deve fazer parte daquele lugar, você é retirado e você é convidado a sair, né? Os dois ficam do lado e tem uma relação muito interessante entre eles, né? Bergheim é um lugar, vários andares de música eletrônica e tal, e que tem esse procedimento, é super famoso, que muita gente fala, bom, você foi para Berlim? Sim. Você foi ao Bergheim? Não. Ah, então você não conhece Berlim, porque Berlim é conhecido como o circuito da música eletrônica na Europa e no mundo, né? E a mesma coisa vale para esse clube que fica do lado, que eu fiz a pesquisa lá durante um ano. Você foi ao clube tal? Você conheceu Berlim? Conheci. Você foi ao clube tal? Se você é gay, você tem que ter ido. Se você não foi, então você não conhece Berlim. Então parece que a cena gay passa por esse clube, né? Você tem que ter ido, você tem que ter frequentado. Essa foto que foi desenhada, vou voltar um pouquinho nela no cenário real, só para mostrar para vocês que, se vocês procurarem na internet, teve uma polêmica com a Lady Gaga em 2010, né? Nesse lugar que tem o pneu ali em cima. Foi um lugar que a Lady Gaga foi fotografada. Ela estava meio louca, assim, e tal. E ela quis entrar nesse espaço aqui, que supostamente ela não deveria. E eles deram um jeito lá, fecharam o lugar para ela entrar, porque ela queria ver como que era o circuito de sexo desse clube específico. Então ela foi fotografada nessa gaiola aí, né? Mas obviamente não em horário comercial, digamos assim, né? Porque senão ela não entraria, nem sendo a Lady Gaga. Enfim. Então, na festa que etnografei, só era permitida a entrada de quem estivesse vestido de atleta, né? Portanto, essa questão dos códigos de vestimento, ou chamados dress codes, eram muito importantes. Esse clube enfim, tem várias festas temáticas durante todos os dias da semana, acho que funciona de terça a terça, só segunda que não, e um dia eu tentei ir numa festa de terno e gravata. Como lá, bom, enfim, a Alemanha é muito frio, sempre é muito frio e tal, às vezes você carrega coisas na sua mochila. E o cão de guarda, né? Como é que chama o cara da porta? Não é cão de guarda, o doorman, o segurança, o segurança perguntou assim para mim, você tem terno e gravata dentro dessa mochila pequena que você está levando? Eu falei assim, não tenho. Ele falou, então infelizmente você não vai entrar. Eu falei, não, mas por que eu não posso entrar? Ele falou, porque você ou tem que chegar caracterizado com o dress code, ou você tem que colocar o dress code lá dentro, porque tem uma antessala para se vestir. E eu disse, bom, eu não tenho terno e gravata. Ele falou, então, por favor, raus, ou seja, sai fora, né, em alemão. Então, a mesma coisa vale para a festa dos atletas, né? Se o dress code não for respeitado, você, obviamente, não participa dessa festa. Então, a gente encontra vários materiais, essas roupas são de neoprene, são nylon, microfibra, leather, algumas de leather, ou mesmo outras fibras artificiais, como também vi roupas de fibra de bambu, fiquei surpreso, com designs e cores bastante contemporâneas. As famosas cuecas também aparecem muitas, com abertura traseira, as chamadas jockstraps, também se fazem presentes quando não são coloridas ou representativas de um clube de futebol ou bandeira de um país, né? Aparecem em couro monocromático, às vezes, e geralmente costuradas com um zíper na parte frontal também. Eu trouxe só essa foto ilustrativa, não é do clube, não é da festa que eu etnografei, é de uma festa da internet que foi realizada, aquela chamada Underwear's Party. Só para vocês terem uma ideia na cabeça do cenário interno com as pessoas dentro do cenário, né? Mas as festas nas quais eu participei, elas tratavam de roupas esportivas, e aí a gente via mais relações com o esporte do que essa festa da Underwear's Party aí, né? Vários autores e autoras já mostraram essa questão das roupas, né? Uma delas é a Elizabeth Wilson, mas depois a gente pode destacar também a Valerie Steele e outras, essa questão dos trajes que mantém uma relação imbricada com a sexualidade, né? E em geral, numa literatura mais ampla, isso não é colocado em causa, né? No caso da Wilson, ela traz que as peças de vestiário transformam-se para certos indivíduos coisas fundamentais para a excitação erótica. Isso coaduna um pouco com a opinião da Carmen Soares, que diz que muitas vezes as roupas são indicadores sexuais. Então é baseado um pouco nessa chave interpretativa que eu tentei encaminhar esse meu texto aqui. Rafael, você me avisa quando falta 5, tá? Então, veja bem, eu pensei em 3 momentos. Um primeiro momento, que é o que eu estou fazendo com vocês aqui, que é contextualizando a etnografia,
né? Fora a minha pesquisa, essa pesquisa dentro do clube, em que eu acompanhei os meus interlocutores, durou 1 ano, mais ou menos. Eu fiquei praticamente 2 anos e meio morando na Alemanha, no tempo que eu tinha que fazer o doutorado, né? O segundo momento que eu vou falar agora, já estou me encaminhando para ele, sobre esses fetiches instituídos, nessa erotização dos corpos e dos espaços. E o terceiro momento que eu vou tecer, que acho que é o grande fechamento, que eu vou falar que, contrariando um pouco os autores que dizem que essas roupas fazem uma releitura das convenções de gênero e propagam essas convenções, eu vou dar eu tive um insight, na verdade, revendo essas questões todas do meu campo, e eu não só acho que só reforçam ou propagam essas convenções, mas tem um elemento a mais, né? Já passei esses 2 pontos. Agora eu trago esse trecho, só esse trecho que eu trago do meu caderno de campo, um trecho pequeno, que eu queria ler para vocês, só para vocês terem uma ideia um pouco desse cenário, já que eu mostrei, agora eu vou descrevê-lo, né? Na minha primeira visita à Festa dos Atletas, começou enigmática. Logo que entro, já devidamente caracterizado de corredor de atletismo, avisto um rapaz de kimono azul. Essa questão do kimono azul guiou toda a minha análise desse capítulo que eu coloquei no livro das meninas. Oficial das Olimpíadas, que se destacava pela cor no ambiente de penumbra, quase à luz de velas, do clube berlinense. O tempo de minha aproximação foi suficiente para ver uma troca de olhares entre ele e um jogador de rugby, obviamente 2 indivíduos caracterizados, não que o cara fosse jogador de rugby. Outra coisa que eu concluí conversando com as pessoas dentro do clube é que muitos usavam as roupas de esporte, mas não faziam esporte, apesar de seus corpos serem adequados ao que se espera desses corpos contemporâneos, musculosos, né, performatizando essa coisa que se propaga muito de academias, etc., nas sociedades contemporâneas ocidentais. Num manuseio perspicaz, após um rápido cochicho no ouvido, o rugbyman abriu o kimono e se deparou com um corpo nu e um pênis semi-ereto, né, em posição para ser chupado. Boca e pênis se acharam rapidamente. Observando a cena, eu do lado, né, entre perplexo e reflexivo, decidi deixar para mais tarde a pergunta que me instigou, né? Por que vir vestido com um kimono olímpico original, né, para um clube de sexo? Né? Essa era a minha pergunta. E porque um kimono é caro, né, não é barato, e o original mais ainda, assim como outros elementos também dos esportes. Então, minha opção metodológica na pesquisa, junto a esse clube, girou em torno de como se produzem essas subjetividades e padrões de desejabilidade em relação aos espaços e aos corpos, e como os diferentes lugares atuam como contexto para o consumo dos objetos, no caso as peças de roupa, né? E os outros apetrechos, porque também tinham pessoas que estavam vestidas, mas também não só vestidas, mas tinha, por exemplo, uns caras com umas raquetes de tênis, né? Tinha um cara com uma bola de rugby, né? Que na verdade, hoje eu sei da diferença entre uma bola de futebol americano e rugby, na época eu não sabia muito. Eu não sei hoje precisar, lembrando da cena, se era rugby ou futebol americano, porque obviamente há uma penumbra no ambiente rolando, não tem luz, assim, você não vê direto. Mas era uma bola, ou seja, ele entrou com a bola, né? Era um apetrecho ali. Que eu trago uma foto daqui a pouco, há uma fetichização em relação à bola também, né? Então essas fotos que eu trago mostram, por exemplo, eu quis trazer essa foto do francês aí do judô, o Pierre Duprat, né, para mostrar o kimono azul, que foi muito parecido com o que eu vi, né, e exatamente um pouco desse jeito, né, só com a faixa preta e assim, né, com o peitoral à mostra, etc. Uma foto de um anúncio uma propaganda da Louis Vuitton, né, do Michael Phelps, da sunga, muitos indivíduos de sunga e com óculos na cabeça e tal, né? E mostrar nessas outras duas como, por exemplo, os apetrechos são fetichizados, né? A bola de futebol não basta ser uma bola de futebol contemporânea, ela tem que ser uma bola daquela da época de capotão, né? Aquela do couro, etc., porque o couro é muito associado a essa questão da virilidade, da fortaleza e tal. E
praticante de snowboard, né? Com o snowboard, quer dizer, com a cueca abaixada. Tá? Na verdade, isso é uma propaganda de cueca, que estava numa revista canadense. Mas que é um pouco essa coisa do fetiche do... não sei se vocês rodou nos WhatsApps de vocês, há pouco tempo atrás, um rapaz no litoral, acho que não, porque, não sei, supostamente não, porque é do litoral de São Paulo, mas era um cara saindo de um bar no litoral de São Paulo, acho que era Bertioga, a praia, e ele estava com aquela vestimenta, sem camisa, obviamente, com aquela bermuda molhada e tal, e sem cueca. E, obviamente, ele tinha saído do mar, daí foi pro bar pegar uma cerveja, sei lá o quê, mas ele pegou uma coca, né? Vocês receberam isso ou não? E aí, quando ele desce a escada, alguém fotografa ele, daí corta a cabeça. Claro, rodou no WhatsApp sem a cabeça. Mas o corpo era esquadrinhado, tinha abdômen, trincado, etc. E a mensagem embaixo que vinha no WhatsApp, por isso que era risível, né? Eu fiquei rindo horas, e daí, obviamente, partilhei com todos os meus amigos, é que o cara tinha um pênis avantajado, que chegava quase até o joelho, né? E a mensagem a mensagem lá que estava na foto era: foca na coca. Porque ele desce o degrau com a coca assim na mão, que você sabe que é uma lata de coca, apesar de não estar escrito Coca-Cola, você sabe que era da coca, porque é vermelha e branca e tal. Então, assim, a mensagem era: foca na coca e não em outra coisa, né? Mas eu só trago isso porque essa imagem do snowboardista aí, do praticante de snowboard, ele me traz essa questão do apetrecho, né, que é um pouco isso. Então, a objetificação, né, essa objetificação e a fetichização sobre o objeto é muito interessante e foi muito interessante. Inclusive, numa das primeiras falas sobre esse texto que eu fiz no Colóquio de Moda 2 anos atrás, exatamente 2 anos atrás, foi dia 3 de setembro, né, passou um pouquinho. Pois é, estávamos lá em Curitiba, eu falei um pouco de um cara que eu descobri, um britânico, do Alfred Gell, que ele fala da agência do objeto, que é muito interessante. Por exemplo, naquela época eu me lembro que eu levei uns exemplos do Cristiano Ronaldo com e sem cueca. Quer dizer, o Cristiano Ronaldo é super famoso, jogador de futebol português, etc. Só que assim, quando ele estava com a cueca Armani, né, é a cueca Armani e tal. Agora, quando você tira o Cristiano Ronaldo da cueca, obviamente fica a cueca Armani, independente do Cristiano Ronaldo. Ou seja, tem uma agência essa cueca, né? Só para ficar um exemplo bem claro aí. A gente pode levar para outros exemplos, mas enfim. E aqui também a questão da bola, né? A bola aqui, no caso desse jogador sem roupa, né, desnudo, ela assume um papel fundamental, né, que é passar uma mensagem da virilidade, da fortaleza, etc. E veja, não é uma bola convencional, né, não é qualquer bola, né? Ela é uma bola que aí, no caso, não é de nenhum dos dois esportes, porque ela é mais de rugby, obviamente, mas assim, porque ela está estilizada, ela está pintada dourado, não existe bola assim, mas ela é pontiaguda, né? Não é uma bola de futebol, soccer, o nosso, que é redonda, é pontiaguda. O pontiagudo lembra outra coisa, enfim. Então, sobre essas questões de fetichização é bastante interessante. Então, eu só trouxe uma outra autora aqui, a Anne Hollander, né, sobre as roupas modernas e sexualidades. Os trajes esportivos observados por mim nas festas de atletas marcam e demarcam uma diferenciação explícita entre o que é tomado como masculino e feminino nas sociedades ocidentais. E aí corrobora com outros autores das ciências sociais que falam que, então, esses fetiches colocados em circulação, esses apetrechos e tal, eles reforçam essas convenções, né? Tem até um autor que eu acho que eu trouxe a citação dele aqui. Guardem essa foto da patinação artística, que é uma proposta dos Gay Games, os jogos que eu estudei, que é uma patinação artística masculina que não tem, com colãs femininos e apetrechos femininos. Daqui a pouco eu volto nela. Mas esse outro autor, aqui eu errei a sequência dos slides aqui, ele destaca que as convenções viajam. E aí eu concordo com ele, e globalizam os elementos disponíveis de uma pornografia gay contemporânea, resgatando subliminarmente referências históricas oriundas dos leather sex clubs norte-americanos, isso correto, dos meados dos anos 60 em diante. Só que o que eu agrego a isso é o meu insight, que eu acho que essa festa, e aqui eu já estou indo para o final, essa festa ela traz um elemento a mais, que, observando mais atentamente e sendo do mundo dos esportes, eu percebi, né?
Agora, o que será que é, né? Eu acho que ela vai além, né? Ela não joga apenas binariamente entre os momentos de permitido e interdito, né? No que lhe diz respeito. As roupas esportivas masculinas e os aparatos lá que vi, que complementam a indumentária, sexualizam os corpos e os ambientes, erotizam os corpos, erotizam o ambiente, ao mesmo tempo que prescrevem os critérios estabelecidos pelos dress codes da festa, do mundo esportivo. Mas, ao mesmo tempo, também subverte isso tudo. Por quê? Né? Porque, pelo que eu pude observar nas fantasias usadas e também naquelas que foram usadas de modo diferenciado, e o kimono azul me deu esse insight, quando o jogador de rugby abre o kimono do lutador de judô, naquele encontro, naquela cena que eu vi, pensando sobre ela depois, eu vi, bom, o cara do kimono estava sem cueca. Que cara que no judô, numa luta oficial, luta sem cueca? Nenhum, né? Você tem que ter o famoso suporte atlético. Então, você usar um kimono sem cueca é uma subversão. Então, esse é um exemplo, por exemplo, né? As jockstraps que eu vi, por exemplo, com aberturas frontais e com fechamento traseiro. As jockstraps, em geral, têm abertura traseira, né? Então, também eu vi isso, né? Os kimonos semi-abertos, etc., são outros exemplos e tal. Bom, enfim. Ou seja, não se trata apenas de usar uma roupa esportiva, de um dado esporte e tal, naquela ocasião, né? Mas sim erotizar o corpo e o ambiente numa sintonia transgressiva, desafiando, inclusive, o modus operandi do próprio esporte. É você desafiar o esporte naquilo que ele tem de característico. Eu vi jogadores de futebol com calção também sem suporte atlético, né? E eu vi... como é que chama? Aqueles macaquinhos de natação com um zíper construído. Quer dizer, as pessoas despenderam um tempo para colocar um zíper no macaquinho de natação, que supostamente só é para natação, não precisa colocar o zíper, não precisa de zíper ali, porque quando você vai no banheiro, no caso do macaquinho ou no caso da sunga, você abaixa para fazer xixi e tal, né? Então, eu acho que tem aí, o que eu penso que tem, né? Eu acho que tem o viés do lúdico, né? Da brincadeira, né? Do jogo entre erotizante e erotizado, né? Que na verdade é um elemento que joga no e com o mundo do esporte, né? Então, apesar essa minha leitura que eu fiz dessa fetichização, né, e dessas questões todas dos códigos de vestimenta, eu penso que as convenções não apenas viajam e se globalizam, mas elas também se transformam a partir de pequenos gestos colocados nessas vestimentas, e que isso muda não só a percepção que eu tenho do corpo masculino vestido com aquela roupa, mas também do que eu espero desse corpo masculino no esporte. Claro que não é um ambiente esportivo propriamente dito, estrito sensu, mas é um ambiente que lembra tudo isso, né, e que transforma um pouco essa coisa. É um pouco, eu tentei deslocar o olhar porque para entender um pouco, por exemplo, como que era o fenômeno, né, descolado daquilo que todo mundo fala ou que os teóricos pensaram sobre. Espero que eu tenha chegado ao ponto. Mas a gente pode discutir se a gente tiver tempo. Obrigado, pessoal. Passei um pouquinho do tempo, tá? Bem, gente, eu vou passar agora a palavra para a professora Elizabeth Murilo, aqui do IAD, que vai falar sobre a troca de paz entre a moda e o futebol, moda de sucesso, moda de luxo, moda esportiva e modelos de sucesso. Obrigada, Rafael. Eu vou pedir para o Wagner trocar de lugar comigo. Bom, então essa minha fala, né, é uma parte
é uma parte do que está publicado lá no livro, que vai ser lançado hoje, e eu gostaria de agradecer a Maria Cláudia e a Ivana pelo convite para fazer esse trabalho e participar do livro. Recentemente eu tenho, nas minhas pesquisas, me interessado mais sobre a moda masculina, mas aqui na verdade, assim, uma visita ao passado, ao meu mestrado, que foi sobre o futebol, e pensando um pouco essas transformações assim no mundo do futebol e no mundo da publicidade de moda masculina, a partir do futebol também. Então, eu vou começar aí com essa campanha da Louis Vuitton, que circulou em 2010, por ocasião da Copa de 2010, mostrando o Zidane, o Pelé e o Maradona num bar em Madrid, né? Assim, segundo a Louis Vuitton, uma homenagem ao quanto esses jogadores foram grandes. E a gente vê também ali, não é, de ladinho, as malas. Não, tá bom, porque senão depois não enxergo aqui. A gente vê as malas Louis Vuitton ali. Mas, então, assim, essa associação dos jogadores com as marcas de luxo e os estilos de vida luxuosos, isso hoje é bem mais comum, não é? A gente, na verdade, desde o David Beckham, que é muito comum ver, ou como o Wagner falou também, o Cristiano Ronaldo, é muito comum ver os jogadores anunciando produtos assim da moda de luxo, ou produtos esportivos, claramente, né, por conta até do trabalho, mas esses jogadores também, assim como celebridades e modelos de sucesso. E aí, o que eu gostaria de mostrar aqui ao longo do texto que eu preparei é que, na verdade, isso contemporaneamente é reflexo de transformações tanto no mundo do futebol, como um esporte e principalmente como um espetáculo, quanto no mundo também da moda, não é, em termos assim dos modelos de elegância, mas no caso brasileiro principalmente de uma transformação também das mídias, não é, saindo da difusão a partir dos jornais e do rádio, passando pela televisão e hoje com as TVs a cabo, né? Então, indo assim mais pausadamente, né? O futebol, ele, assim, o fato de usar os jogadores para fazer propaganda de produtos não é absolutamente novo, nem mesmo no futebol brasileiro, que já desde a década de 30, 40, já fazia isso amplamente. Mas esses jogadores, né, e tudo isso decorre do lugar que eles ocupavam na sociedade. Então, eles estavam sempre associados a produtos de... vou só aqui para adiantar. Produtos de consumo mais popular, né, destinado às classes populares, ou ao público masculino, não é, que era o lugar que o futebol ocupou aí durante uma grande parte do século XX. Então, a gente tem aqui o Leônidas da Silva, que foi assim,
um grande jogador das décadas de 30, 40. E, em homenagem a ele, a Lacta criou o diamante negro, o chocolate que existe até hoje, mas era o apelido dele, o diamante negro. Mas, fora o diamante negro, teve também um cigarro, Leônidas, porque, nesse momento, não era contraditório o jogador de futebol fazer propaganda de cigarro ou de bebida, era tudo coisa normal da vida. Né, a famosa propaganda do Gerson, por muito tempo, né, o cigarro Vila Rica. Esses jogadores, então, quando, assim, nesses momentos de Copa do Mundo, né, no caso do Leônidas, o que o deixou muito famoso, porque ele é anterior à vitória do Brasil em Copas Mundiais, foi uma vitória num sul-americano, né, que foi disputado na Argentina. E aí isso era um momento assim de visibilidade nacional que eles podiam aproveitar para esses contratos publicitários. Mas, na maioria das vezes, eram folhetos, assim como esse aqui, né, que eram encartes que vinham nos jornais e, eventualmente, alguns jingles em rádios. Então, assim, era uma circulação, também, era um alcance dessa propaganda também um tanto limitado, o que não resultava em grande, assim, um valor muito significativo para os atletas que faziam propaganda. Mas, ao mesmo tempo, também a gente está falando de um momento em que os salários de jogadores também não eram de forma alguma nada que alguém ficasse querendo que o filho fosse jogador, né? Então, era mesmo uma coisa para as classes populares e bastante limitada. E aí, só quando esses jogadores brasileiros, né, aqui para as novas gerações, temos o Zico, que jogou na Udinese, na Itália. Todos jogaram na Itália, que é o primeiro momento mais importante de exportação dos jogadores brasileiros. E o futebol italiano, naquele momento, era era o primeiro a importar jogadores. Na verdade, o futebol italiano sempre importou jogadores brasileiros ou argentinos ou uruguaios. Só que, até a década de 80, eles prevaleciam os jogadores que tivessem ascendência italiana. Não é? Então, só aqueles que eram filhos ou netos de italianos, porque dava para forçar lá a cidadania por causa das leis europeias de atuação no futebol, não podia ter estrangeiro. E depois isso é flexibilizado e hoje acho que tem um percentual que é possível ter estrangeiro, não pode ser total também. Então, aí vai ter o Zico na Udinese, o Falcão no Roma, e o Toninho Cerezo no Sampdoria, mas tinha muitos outros nesse momento aí, todos no futebol italiano. Mas o que é importante em relação àqueles outros jogadores que foram no passado é que esses do passado eles acabavam perdendo qualquer laço com o Brasil, porque a pessoa, né, ia jogar lá na Europa, só as notícias mais importantes que aconteciam por lá que iam repercutir aqui. E na década de 80, a Bandeirantes, porque existiam esses jogadores na Itália, e porque ela também queria se afirmar como um canal esportivo, ela passa a transmitir o campeonato italiano no Brasil. Então, esses jogadores continuam a ter influência aqui no Brasil e mudam um pouco essa percepção popular sobre o jogador, a percepção, de maneira geral, sobre o jogador. Porque aí eles passam a ser vistos como pessoas de muito sucesso, que conseguiam contratos
milionários fora do Brasil. O Zico mesmo foi o primeiro maior valor pago a um jogador no futebol italiano. O primeiro, né? Depois, claro que sempre pode aumentar. Então, aí, esses jogadores eles já vão ser percebidos no Brasil de uma forma diferente. Já vão ser percebidos como celebridades, como as outras celebridades, os cantores, os artistas, dentro desse mundo das celebridades, não é? E também, mesmo estando atuando no interior, eles vão atuar no exterior, eles vão atuar aqui no Brasil também nas Copas do Mundo, o que não acontecia antes. Os jogadores que eram vendidos dificilmente voltavam para atuar numa Copa do Mundo. Não se fazia, não é como hoje que os jogadores eles vêm cada um de um lugar e se conhecem lá da Europa, mas aqui, né, nunca nem se encontraram. Então, esse uso da imagem dos jogadores, ele, assim, como era sempre associado aí às classes populares, ele, assim, digamos que esteve sempre restrito a alguns tipos de produtos, não é? O Garrincha, que foi assim o grande herói do futebol brasileiro na conquista da Copa do Mundo de 58 e 62, era assim muito, né? Os jogadores nesse momento todos tinham uma alcunha, né? O Diamante Negro, e o Garrincha era a alegria do povo, a alcunha dele. Então, o Garrincha, ele assim, foi muito assediado para propagandas e várias coisas, porque ele assim, era mesmo um personagem que as pessoas adoravam. Aí é um contrato publicitário que ele fez com a Alpargatas para esse calçado aqui, que se chamava Alpargatas 7 Vidas. O Garrincha ele jogava com a camisa número 7 e tinha 7 filhas. Então, isso é meio que uma fotonovela, e ali mostra ele com as 7 filhas, que todas ganharam Alpargatas 7 Vidas, né? No livro do Rui Castro, ele comenta assim, o quão simbólica foi esse valor que ele recebeu por essa Alpargatas 7 Vidas, que quase que ter ganho as alpargatas para a família inteira foi mais lucrativo do que o que ele ganhou. Aqui o Pelé, que foi sempre o rei da propaganda. O Pelé ele fez propaganda de absolutamente tudo que ofereceram para ele fazer. O Biotônico Fontoura, as lojas do Cal, a Rayovac, as Casas Bahia, a Vitaçai, do Cora, Café Pelé, Doril, Bola da Estrela, tudo. E é muito interessante, porque eu sou de uma geração que nunca viu o Pelé jogar, né? Quando eu comecei a perceber um pouco futebol, ele já jogava nos Estados Unidos, não jogava mais aqui no Brasil. Mas ele sempre, nas propagandas de camisa da seleção brasileira, o que ele não vestia desde a Copa de 70, né? Sempre com a camisa da seleção e uns dribles sem ninguém, e mostrando assim, né, que quem quer dizer, como uma gestão de si mesmo, ele é bastante eficaz nisso, assim, o Pelé, de ter mantido uma imagem de rei do futebol para gerações que nunca viram ele ser rei, né? Mas assim, e até hoje, assim, imagino que ele não esteja recusando nenhum contrato publicitário. Aqui a Rayovac,
e o Bombril, né? As propagandas do Bombril aí da década de 80, 90, imagino, não dá para ver muito bem. E aqui o Leão, o goleiro, foi goleiro do Palmeiras e da seleção brasileira também, na década de 80, e era reputado no público feminino por ter belas pernas, ser bonitão e tal. Então, essa propaganda aqui dele, de que isso era outdoor, assim, enorme nas ruas, né? Com o leão aí de cuecas dog. É muito interessante também, dentro do que a Renata estava falando, a transformação dos padrões corporais, porque isso é um corpo de um atleta, de uma pessoa. Não é que se exercita o quanto a gente percebe assim, que é o exercício, mas não é construído. Não é como a gente vai ver daqui a pouco com os atletas contemporâneos. Então, assim, toda essa questão, né, da penetração que esses jogadores têm nesse campo da publicidade, ela passa pelo lugar que o futebol sempre ocupou no Brasil. Porque, de início, o futebol ele chega como um esporte da elite, não é? Das classes altas. Tem algumas versões sobre quem teria trazido a primeira bola, o primeiro jogo, não sei o quê. Eu, como paulistana, mas também pelas fontes que eu encontrei, atribuo, né, depois a gente até pode discutir, mas atribuo essa chegada do futebol ao Brasil ao Charles Miller, que voltou de estudos na Inglaterra para São Paulo e trouxe a primeira bola e iniciou a prática do futebol em São Paulo. Mas, assim, depois, coisa de um intervalo muito curto, já existia no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul também. E aí, os jogos paulistas e cariocas eram um passatempo assim, muito chique, não é? Entre as elites cariocas e paulistas, no começo da década de 10 do século XX. E aí, nesse contexto, o futebol ele era um jogo para pessoas educadas, brancas, sócias dos clubes que mantinham esse esporte amador, não é? Então, imediatamente, os estádios, né? Isso aqui é o velódromo, que ficava onde hoje é a Praça Roosevelt, em São Paulo, né? Ali no finalzinho da Consolação, e que era um velódromo para a prática de ciclismo e foi adaptado para o futebol. De tal maneira, foi rápida a aceitação do futebol como um esporte aí, e um espetáculo em São Paulo. Então, assim, esses clubes que se dedicavam ao futebol, isso era praticado entre os sócios, que eram pessoas da elite, não é? Ao mesmo tempo, o futebol, como uma característica importante, né, que explica a sua popularização, ele não precisa de uma bola oficial realmente específica, ele não precisa do fardamento. Putz, vou dar uma corrida agora. Então, ele não precisa de todos esses apetrechos. Então, ele pode ser improvisado com várias outras, né, com outros tipos de bola ou não bola, enfim. E aí, imediatamente, né, onde hoje é o Parque Dom Pedro, as várzeas dos rios,
proliferou o futebol jogado por operários, por todo tipo de pessoas das classes populares que organizavam clubes, desculpe, não exatamente clubes, organizavam times para jogar futebol nos finais de semana. E, em pouco tempo, desses lugares começaram a aparecer jogadores muito bons, que eram contratados por esses clubes amadores. Só que falsamente amadores, porque, obviamente, essas pessoas não eram sócias desses clubes. Mas, assim, havia uma cotização para pagar um salário, não é? Para disfarçar que aquela pessoa era um amador. Claro que nisso se preferia também os brancos, né, descendentes de italianos, os morenos, não é? Ou os negros mais claros, não é? Os negros, até a Constituição de 1988, eram proibidos. Os clubes podiam vetar que o negro fosse sócio. Então, na maioria dos clubes, os negros não podiam ser sócios. Então, enfim, há nesse momento essa questão que até hoje se atribui ao São Paulo em São Paulo e ao Fluminense, né, do pó de arroz, que é a pessoa que se disfarçava para parecer mais branca, justamente por causa da presença do negro ser algo muito combatido. Bom, em 1900, aí é uma citação do Mário Filho, mostrando esse ambiente, né, do futebol, de como isso era uma coisa elegante das boas famílias. Em 1933, quando Getúlio Vargas promulga as leis do trabalho, ele institui o profissionalismo no futebol e aí essa situação acaba. Nesse mesmo momento, muitos clubes da elite paulistana se retiram também do futebol, justamente para não querer essa coisa do profissionalismo e de jogar com negros, etc. Então, no momento do falso amadorismo, o jogador ele contribuía muito para o prestígio desses clubes, mas ele não podia frequentar a sede social do clube. Ele estava, não é, num espaço ali determinado. Então, durante esse momento, embora o futebol ele fosse um passatempo de elites, o jogador ele era associado a esses estereótipos das classes populares, de que ele falava errado, ele era pobre, ele era negro, ele vinha de um meio marginalizado e, nesse sentido, ele não era uma imagem de sucesso, né? Aqui são as primeiras torcidas organizadas na década de 40, a primeira também é do São Paulo Futebol Clube, em 1940, e a Charanga Rubro-Negra, em 1942, no Rio de Janeiro, a torcida do Flamengo. Também, nesse momento, essas torcidas, esse pertencimento, a partir do profissionalismo, é onde vão passar a atuar essas elites que amavam o futebol, certo? Organizando essas torcidas, que aí combinavam uma cor, uma roupa, levavam umas letras lá para escrever alguma coisa lá no meio do estádio. E aqui na década de 70, quando o futebol, né, dá para perceber aí, se torna muito masculinizado, né, essa audiência já quase você não vê mulheres. Se você vê mulheres, elas estão disfarçadas de homens. E é um espetáculo assim para as massas, não é? No sentido de que os estádios eles não oferecem conforto algum e se destinam mesmo às classes populares. Passa a ser
mais interessante, nesse momento, assistir o futebol na televisão. Eu vou dar aqui uma andada rápida. Esse aqui é o Falcão, que lá na Itália ele tinha fama de ser elegante. Então, esse é uma propaganda da Hering. E depois ele chegou a ter uma marca de roupa, que é essa, depois a gente até pode conversar. Aí aqui chegou no Beckham, que é o que eu queria, finalmente. Aqui é uma propaganda dos relógios Breitling. Mas você vê ele ali saindo do... Não é distante imaginar que ele acabou de sair do avião particular para fazer alguma coisa aí. E aqui um perfume com o nome dele e uma marca de... Ele tem uma linha de cosméticos pela Bioderm, cosméticos para homens. O Kaká, né, para Empório Armani. Cristiano Ronaldo, com a sua cueca Armani. A marca de roupas do Cristiano Ronaldo, CR7. E, finalmente, o Neymar. O que eu queria enfatizar nisso aqui, só para realmente concluir, é que o Neymar é o jogador brasileiro que mais participa desse mercado global da propaganda de produtos. No entanto, ele, diante desses craques internacionais que ganham o mesmo que ele é o terceiro. Por quê? O Cristiano Ronaldo também faz propaganda de absolutamente tudo, não é? Mas há um limite para essa imagem do Neymar, que tem uma grande penetração ainda nas classes populares, e aqui no Brasil muito grande, mas nesse mercado das marcas globais e de luxo, ele não tem a mesma performance do Beckham, Cristiano Ronaldo, Messi, não é? No sentido de que existe um limite para esse jogador não branco, e com essa imagem ainda associada às classes populares. Então, ele faz propaganda de produtos esportivos de roupa masculina, lupo. Ou seja, assim, é um limite mesmo. Não é que ele não ganhe muito dinheiro com publicidade, sim. Mas, nesse mercado dos produtos de luxo, há ainda uma entrada seletiva. Aí, outras questões vocês podem me perguntar depois, tá bom? Obrigada. Bem, gente, antes de mais nada, também agradecer muito ao convite da Beth, né, e da Maria Cláudia para participar e debater aqui. Dizer também que eu não falo diretamente de quem se dedica à moda, assim, não entendo nada de moda, mas acho que ainda entendo muito menos de futebol e de esporte. Então, assim, Beth, você pode dizer que o futebol começou em São Paulo, que você é especialista, eu concordo, sabe? Eu não tenho nada a declarar, criticar, não sei situar a origem, né? Claro, essa trajetória histórica de maneira mais ampla a gente tende a conhecer, até porque se fala muito, até nos programas de televisão, né? Mas não saberia avaliar por aí. Eu acho que eu entendo um pouquinho mais de gênero e sexualidade, e aí eu acho que é melhor eu passear, né, conversar com vocês por aí, né? Eu fiquei pensando, enfim, eu vou colocar umas questões amplas, assim, vocês comentem, posso colocar também questões mais específicas, só para a gente debater, conversar um pouco sobre o que vocês apresentaram aqui, né? Primeiro, fiquei pensando, né, como os deslocamentos contemporâneos que têm sido feitos ao redor da temática do gênero e da sexualidade permite a gente pensar os dois objetos, né, os dois atletas, dois modelos de atleta aqui, né, porque eu fiquei pensando assim, né, o Wagner apresenta assim, esportistas ou que imitam esportistas. Nós temos aqui, né, com a Beth os esportistas, né, os atletas, os jogadores de verdade, né? Temos aqui a realidade concreta, né? Eles são realmente atletas. Nós temos aqui com o Wagner pessoas que imitam os atletas para serem se dar bem ali no feitiço, se dar bem ali nas conquistas
do jogo homoerótico ali da boate, né? Mas eu acho que talvez seria interessante a gente pensar que, na verdade, o Wagner e os atletas falsos deles, na verdade, denunciam a falsidade, né, da produção atlética desses nossos jogadores. E aí, falsidade não no sentido negativo, né, mas aí é nessa ideia que eu estava propondo aqui, da gente pensar por esse caráter mais performativo, fabricado, construído, né, do gênero não como uma substância, mas como um efeito, né, como aquilo que perpassa corpos que às vezes não estão necessariamente atrelados a vaginas e pênis, né. Então eu achava muito engraçado porque quando eu estava acompanhando o trabalho do Wagner, me parecia sempre esses caras ali tentando ao máximo imitar os jogadores, né, tentando ao máximo imitar os atletas. E aí parece que naquele jogo ali erótico, quem se sai melhor é justamente aquele que mais performatiza um ideário de masculinidade desses jogadores, dos esportistas, e não só necessariamente jogador de futebol, né? Tem o cara do judô, né? Outros esportes, e da Beth ali não. Mas o que é legal também do trabalho da Beth é que ela mostra bem essa fabricação desse atleta, né? Ou seja, aquele corpo ali não é um corpo pura e simplesmente construído pelo futebol, né? Eles estão lá, né? As empresas, né? Os patrocinadores agindo intensamente, né? Para produção de corpos mais atléticos, né? Eles também se dedicam, já que aquilo compõe o sucesso dele, né? Então acho que a gente consegue apontar aqui para a fabricação de atletas, né? Ou seja, me parece assim, a paródia, o pastiche que esses do Wagner fazem denunciam também o caráter de cópia que são os jogadores atletas da Beth, né? Ou seja, eles não são necessariamente tão originais assim, eles também são fabricados, construídos, produzidos, né? Eles performatizam estilos masculinos, de masculinidade, que parecem como dados, porque eles são os reais atletas, né? Mas não são, né? Isso fica muito claro, até mesmo por esse acompanhamento histórico, Beth, que eu acho que é bem legal essa trajetória que você vem demonstrando, assim, né? As formas de masculinidade que vão sendo construídas historicamente nos anos 80, 90, né, e 2000, né, pensando os jogadores atuais, mas que no final das contas não são as mesmas masculinidades, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia pensar aqui no debate, né? Que tipos de masculinidades esses diferentes jogadores, atletas, né, performatizam, né? Ou seja, eles ao mesmo tempo almejam algumas masculinidades, colocam elas ali como objetos, né, como metas, mas também se afastam de algumas, né? Se afastam de alguns ideários. E aí, claro, se a gente está falando dessas hipervirilidades, desses contextos de ultramasculinidade, é o viado, é a bicha, né? E aí não é nem a homossexualidade em si, mas um estilo de homossexualidade que seria próximo das feminilidades, né? Ou seja, um afastamento. Na verdade, nós estamos falando de afastamentos de feminilidade, né? Que podem estar ali sendo performatizados em corpos masculinos ou não, considerados masculinos ou não, mas o que a gente está dizendo aqui é que não tem espaço, às vezes, nesses contextos, seja nos esportes, né, oficiais, seja nessas boates, para essa presença do feminino, né? E aí eu pergunto até para vocês, quando vocês acham que esse feminino fura um pouco essa barreira da hipervirilidade, da hipermasculinidade, né, do homem que quer se fazer mais homem do que qualquer outro homem por meio dessas imagens, né? Eu acho que no trabalho da Beth as imagens fazem muito a virilidade deles, né? As imagens, você pega a foto do cara de baixo para cima, né? Você engrandece ele na forma como eles divulgam o sabonete, né? A Gillette, né? A Presto Barba, enfim, as marcas comerciais contemporâneas, né? E também do Wagner me chama muita atenção o quanto o próprio ambiente faz a masculinidade ali nas boates, né? Porque aqueles desenhos que ele mostra, né? As fotografias, o espaço
não é um salão de beleza, né? Vamos pensar assim, que a gente colocaria esse polo das feminilidades. Não, é uma borracharia, né? Tem pneus, tem toda uma estética máscula, ou seja, a masculinidade do cara ali não está só se fazendo na própria performance corporal deles, mas no cenário em que eles se encontram, né? Na forma como eles bebem cerveja, né? Você fala, pelo menos no seu texto, né, da ênfase na cerveja, a cerveja ali como um signo, né, em Berlim, de virilidade, né? A proibição do perfume. De repente você pode falar isso, que eu acho que é um exemplo máximo, ainda mais de uma dinâmica bem micro dessas rotinas, né? Desses espaços, por exemplo, de pegação. Ou seja, o perfume é denunciativo de feminilidade. Então, não vá de perfume, né? Porque o cheiro de macho, né, que deve prevalecer. É um pouco, na apresentação da Renata, né, a virilidade que se faz com sangue, suor e sêmen, assim, né? Por isso, não, o perfume denuncia e acaba, né, com aquele erotismo, né? Então, a proibição de usar perfumes fortes, né, chama muita atenção nessa construção de um espaço hiperviril ali, né? Ao mesmo tempo que eu vejo também no trabalho da Beth, né, no trabalho do Wagner, homens gays esportivizados, né, como você utilizou, ou seja, fazendo uso do esporte para se virilizar, né? A gente tem homens héteros, né, a princípio, se apresentam como tais, esportistas, né, mas que se gaysificam, né? Ou seja, toda a acusação, acho que você podia falar um pouco isso, né? Ou seja, todos esses atletas contemporâneos são rotineiramente acusados de metrosexuais, ou seja, a expressão que se utiliza para não prejudicar uma imagem de hipervirilidade, mas que vai tocar na vaidade, na possibilidade do homem ser vaidoso, mas ele não pode atingir o nível excessivo de vaidade, porque senão ele pode ser confundido como um gay, né? E aí, nesse caso, é isso, mais uma vez, homens gays afeminados, né? A feminilidade aí sendo colocada... Atenção, porque aí você confunde completamente, se você for pensar nos estereótipos da Barbie, o que o Cristiano Ronaldo é ou não, né? O que esses caras que estão, às vezes, nas boates, os corpos, né, nesses tipos de pegação, acabam valorizando, né? Confunde muito nesse estilo. Mas o que eu vejo é muito esse afastamento completo, né, de metrosexualidades, né? Então, a construção da ideia da metrosexualidade, o caráter dela ter ganhado um mercado em torno disso, né? Ou seja, vamos, por meio dos jogadores, ápice de virilidade, né, sinônimo de esportes masculinos, vamos fazer mercado em torno dessa ideia de metrosexualidade, já que queremos também vender, queremos que esses caras sejam consumidores de produtos, de beleza, né? É preciso aflorar um pouco a vaidade, mas como lidar, como ser viril dentro desse contexto? Então, a ideia de metrosexualidade ganha um espaço midiático muito grande, acho que por conta disso também. Então, se você pudesse falar também essas ameaças de se tornar gay em torno desses caras, né? É muito rotineiro, né? O Cristiano Ronaldo, N fotos, né? Tem que fugir a todo tempo se tá com, não está com cara, né? Enfim, toda hora pontua a imagem dessas pessoas, né? E aí outra questão que eu coloco é isso, que se tem aí, então, masculinidades específicas que são almejadas por eles explicitamente, existem outras aí que não só que eles se afastam, mas que também ganham um segundo plano, né? No trabalho da Beth, isso muito me chamou nesses jogadores do passado, né? Ou seja, eles vendem produtos para o homem da classe popular, né? Ou seja, me vende muito mais um imaginário, uma masculinidade do pai de família, né, do que propriamente do sex symbol, né, do viril da academia, né? Então, depois aqui os dados que você trouxe, né, vender cigarro, vender bebida, né,
me lembra muito, remete muito mais a esse imaginário, que é um estilo de masculinidade, do pai de família, né? Mas que não é necessariamente do ultra viril, né? Mas é o cara que mantém seus compromissos. Eu estava vendo hoje para cá, estava tocando Zeca Pagodinho na rádio, e, enfim, a ode, várias músicas podem ser pensadas ali. E a música aí em torno da ideia do homem de compromisso, né? Ou seja, eu não perco mais o meu compromisso, não tenho uma noite à toa, não saio, não troco minha patroa, né? Ou seja, não vou mais para o bar, bebo menos, agora sou mais cristão, né? Você se feminiliza, se androgeniza, a bibliografia fala muito disso, que algumas masculinidades nos contextos populares, para essa aceitação desse ethos, parece que se feminiliza, né? Então você não bebe mais, você passa a frequentar a igreja. Eu acho que esse imaginário que você mostra para a gente dos antigos passeiam muito pela ideia do pai de família, né? Esse cara das classes populares. Pai de família que eu estou colocando aqui, porque tem nas classes médias também, vários pais de família, enfim. Eu estou falando desse estereótipo e esse imaginário. Na verdade, a gente está falando sobre grandes ideias ou grandes imagens que se fazem dos homens, né? Na verdade, ninguém aqui, nenhum desses caras fazem tipos específicos de homens, né? Na verdade, a gente está falando de uma série de ideias que pontuam e com quem eles se afastam, se aproximam, né? É menos tipificação de masculinidade, mas pensar diversas influências que passeiam, né? A ideia da Conel que o Wagner traz, né, lá no texto dele em torno das masculinidades hegemônicas vai muito nisso. Menos de que cada um é o macho alfa ou é o homem hegemônico, mas que eles negociam constantemente diferentes tipos de masculinidades, né? Então, se vocês conseguissem pensar aí que outras que aproximam ou não... Eu lembro que no trabalho do Wagner, ele não falou aqui, mas de repente você poderia falar, quando você adentra mesmo as trajetórias mais pessoais, em algum momento do trabalho, borra completamente aquela aura hiperviril do sangue, suor e sêmen, né? Aí ele começa a falar de caras mais velhos que vão ao espaço, mas que quer sair dali porque quer amar, quer encontrar um parceiro, quer ser feliz, né? Às vezes um pouco esse ideário que é antiviril às vezes, né? Casar, né? Estar próximo, manter algum tipo de relação, que quebra essa aura, porque a gente também está falando de um espaço ligado aos jogos eróticos, né? Ligado à sociabilidade da conquista, né? Que aí você parece que liga a tomada da hipermasculinidade na última potência, assim, né? Para gerar essas conquistas, né? Para gerar todo o approach. Eu já vou caminhar para o final, senão não vai ter tempo, né? Então, só para a gente pensar um pouco essas temáticas, né? Os espaços das feminilidades nesses ambientes, né? Entre os seus interlocutores. Enfim, sobre as vestimentas, a gente acompanha coisas muito semelhantes, né? Cada vez mais indumentárias globais, né? Ou seja, né, você fala de um mercado GLS, né, de uma globalização da pornografia gay, da estética gay também. Esses atores, né, Adidas, marcas, Nike, né, enfim, marcas que você encontra em todos os lugares, mas que também a gente pode pensar apropriações locais em torno dessas marcas que, a princípio, são comuns e banais entre todos, né? Enfim, a outra coisa que chama também muita atenção é roupas coladas, cada vez mais masculinas. Vocês poderiam, de repente, falar alguma coisa nisso, né? Porque aí vem por essa estética academia, corpos malhados, né? Corpos torneados, né? Enfim, e aí ressaltar isso por meio das roupas, né? Roupas para chamar a atenção, a ideia de que homens também chamam a atenção e usam roupas para chamar a atenção, ligados às conquistas eróticas ou não, né? A princípio, se você pensa em outros contextos, não seria esse um chamariz para a construção das roupas masculinas, acredito, né? Mas a ideia de que eles tem que chamar a atenção, ali na boate também tem que chamar a atenção, né? Vir bem vestido, né? Vir bem vestido para cá, uma boa cueca, uma cueca de marca, né? Que dá status, né? E a ideia entre objetos originais e falsificados, né? Porque se a gente está nessa lógica do mercado global das grandes marcas, né? Calvin Klein, não sei o quê, né? Você tem que valorizar-se por meio de roupas que são originais, mas às vezes nem tudo é original. É engraçado que a cueca tem que ser hiper original. Você fala assim, pô, mas tá escuro, a roupa que você vai mostrar só no final para alguém de repente. Ali no contexto não, porque ali é explícito, né, o uso da cueca, né?
Mas, às vezes, eu lembro de gente dizer, não, mas tem que ser a cueca original, porque é ela que, às vezes, vai esconder a falsidade das outras marcas, das outras roupas do corpo. Porque se até a cueca é original, logo tudo é original, né? Então, pensar objetos que são originais e falsificados ali, né? E, por fim, só para terminar, acho que foi até uma coisa que vocês mencionaram, que é um pouco o apagamento e a ausência, às vezes, de outros marcadores, né? A gente está falando muito da masculinidade e tal, mas agora na apresentação da Beth ficou bem claro o quanto, porque eu estava lendo, né, quem são os grandes, né, no seu trabalho, os grandes atletas, né? Então David Beckham, Cristiano Ronaldo, Kaká, todos faturando muito, mas porque são brancos também, né? Aí a ideia de elegância entre eles é muito mais aproximada ao Neymar. O Neymar não vai ser, por mais que ele vista todos os ternos possíveis, ele não está sendo lido como elegante às vezes, né? Ou seja, a elegância também é sinônimo de branquitude nesse sentido, né? Ele não está sendo você pode estar com o mesmo vestido do Cristiano Ronaldo, mas ele é o elegante. O David Beckham é o elegante, né? Então, as questões me parecem étnico-raciais são muitas vezes explícitas nessas passagens, né? Quando você fala então da ideia do Neymar que não alcança os mesmos patamares de vendagem de anúncios, né, que os demais, é muito uma questão racial, é claro, é explícito isso, né? Ele não é tão elegante assim, e a elegância é uma suavidade usada para não se referir às temáticas, né, a beleza, né? Os anúncios, né? Pessoas bonitas, né? Anúncios de trabalho, queremos pessoas bonitas, né? Apagam muito o que você está querendo dizer com beleza ou não, né? Então é muito interessante de repente pensar por isso, né? Corpos que são extremamente racializados. Ali eu também te perguntava ali perguntaria, porque a gente também está no contexto de Berlim, mas também cidades mega cosmopolitas, né? Como as questões étnico-raciais aparecem ali nesse jogo de sedução entre caras brancos, não brancos, né? Enfim, como você vê isso ali. É isso, gente. E aí a gente abre para questões, vocês comentam, como a gente faz? Junta tudo. Ah, tá. Rafael, obrigado pela leitura. Eu acho que esse é o papel do debatedor, né? Foi escolhido a dedo aqui para essas duas apresentações. O Rafael fez uma exímia leitura aí, cuidadosa, detalhista dos dois trabalhos. Eu digo mais em relação a mim, mas eu acho que a Elizabeth também pode dizer. Ele foi buscar 2 outros textos meus, olha, inclusive a tese, que ele falou coisas que eu não falei nem no capítulo que está publicado, enfim. Bom, eu acho que você acertou nessa leitura do que se refere a mim e tal. Eu vou comentar 3, eu acho, que eu separei aqui, que eu acho que vale a pena, porque eu estava pensando no tempo da nossa fala aqui. Em outro texto, eu falo sobre a questão do perfume. Do lado de fora desse clube tem uma placa explícita na parede, que tem 3 condições, né? Eu não me lembro agora todas, mas uma delas, a primeira era não é proibida a entrada com perfume, né? Ou seja, não use perfume. Não sei como é que está na placa, assim. Não me lembro, até faz tempo que eu fiz essa pesquisa aí. Mas essa é uma condição que é taxativa, autoritária, etc., mas faz parte desse ethos que é construído sobre esse macho que frequenta o local. E a sua leitura sobre os ambientes internos é isso mesmo, quer dizer, no verão nem sempre abre, o lugar é gigantesco, gente, é gigantesco, mas assim, tem um lugar que é comum durante todo o ano, né, onde rolam as festas, os encontros, etc., e tem um outro lugar por trás, né, que são lugares mais específicos, né, como por exemplo, tem um lugar só de pneus, martelos, marretas, que é onde rola a festa da borracharia quando tem no verão. Ele só abre no verão porque é uma parte mais externa e não tem calefação. E como Berlim é uma cidade fria, né, a temperatura baixa, então na época de inverno não abre. Mas é um pouco isso mesmo, assim. Então vejam como o espaço é limitante, de que tipo de corpos. Aí eu vou para aquela sua questão você falou não, étnico-raciais, né? De quem entra ali e das masculinidades que podem ali também entrar. Então, assim, a maioria são corpos brancos, né, que performatizam essa heteronormatividade, fake, né,
apesar de se engajar em práticas homoeróticas, corpos do gordinho, do idoso, do efeminado mais magro, são raros. Não estou dizendo que não existam, né? Mas muitas vezes aquele primeiro filtro que é feito na hora da entrada, ele é bastante taxativo, né? E às vezes as pessoas até dali se retiram, né? Uma vez começaram a causar, o cara da portaria começou a causar comigo, assim, numa das entradas que eu estava indo para fazer pesquisa. Ele implicou que, não sei se porque na época eu estava bem sem barba, sem nada, etc. Daí eu achou que eu tinha cara de moleque, daí pediu minha identidade, aí queria saber minha idade. Aí, bom, enfim, obviamente eu não estou com 18 anos, já passei disso um pouquinho, né? Então, assim, aí começou, não, mas por quê? De onde você veio? Daí queria meu passaporte, eu não tinha levado passaporte, tinha levado só a identidade estudantil. Aí eu falei assim, olha, amigo, relaxa, e eu vou embora. Eu fui, porque não fazia muita diferença ali. Falei, não tinha pago ainda. Você entra, a hora que a gente entra, tem que pagar 6 euros, tem uma espécie de pequena entrevista com esse cara, e aí ele te dá um saco. Isso eu não explorei em nenhum lugar que eu escrevi. Bom, na tese tá. O saco de 100 quilos, aquele saco grande que você coloca a sua roupa, comum, essa que a gente está usando, e põe a sua do dress code, né? E aí você dá o saco lá para ele, e eles marcam a gente no ombro, com um número, né? Então, às vezes, se você entra, você é o 189, sei lá, o 215. Então, você sabe que tem 200 pessoas lá, tem 170 pessoas lá, etc. Varia muito, depende, porque tem as festas temáticas que enchem mais e tal. Mas, assim, eu frequentei muito esse lugar. E, assim, tipo, como eu falei, eu fui 100 e pouco, 200 e pouco. Uma vez eu cheguei lá, eu fui 400 e pouco. E assim vai. Não, é enorme, é gigantesco. Tem mais de 500 metros quadrados. Por isso que na tese eu chamo de playground para adultos, na verdade. Não, é enorme, é gigantesco. E cabe muita gente. E você daí vê, né, o número 700 e pouco passando, 900 e pouco. Então, assim, claro que essas pessoas não entram todas ao mesmo tempo e não saem todas ao mesmo tempo. Então, provavelmente você vai encontrar, sei lá, eu sou o 189, posso encontrar o 2 ou 3 lá, mas pode ser que eu não encontre. E também posso ver o número 700 e ele não vê o 180 e o 190, porque o 190 já foi embora. Enfim, tem um fluxo muito grande. E tem uma concepção também nesse espaço específico, que é o seguinte, esse lugar é muito famoso. Vai os caras mais bonitos, aquela coisa, né, da beleza standard, etc. É assim, pegar o mais rápido possível, porque depois só fica o fim de feira, né? Então, às vezes eu ia conversar com as pessoas conversar assim, né? Você tem que trocar uma ideia, né? Não conversar, fazer uma entrevista não dá, mas assim, trocar uma ideia rápida, a pessoa já está indo embora, assim, porque já foi, já veio, já tal, já gozou e tchau, né? Então, é uma coisa assim. E aí, completando a segunda parte, que é a questão da racialização dos corpos. Ao passo que em outros lugares de Berlim a gente tem uma espécie de valorização do outro, da alteridade, por exemplo, do corpo do negro da capoeira, do brasileiro com a ginga, do latino-americano, etc., ou até do corpo do asiático, de outros corpos, nesse lugar especificamente tem uma coisa muito forte que é uma aversão a esses corpos, né? Então, assim, é uma coisa muito... não que não entrem, mas que tem uma certa polêmica ali, né? Eu vi acontecendo cenas de, por exemplo, pessoas vagando, né, negras ou asiáticas, vagando pelo espaço, vagando como fantasmas, assim, né? Ou seja, as pessoas não se interessavam, etc. Então é uma coisa muito narcisística também, que está no ambiente ali. Ao passo que eu vi em outros lugares, essas pessoas sendo, inclusive, fetichizadas. Uma coisa que na literatura, o Nestor Perlonger, que um autor argentino, trouxe o negócio do Miché, que são as questões libidinais, né? Como que essas fugas libidinais faziam com que esses corpos,
né, negros e de outra forma racializados, como que fossem potencializados e valorizados no contexto que ele fez a pesquisa com os Michês nos anos 70 e 80. Ou seja, como que aquilo era valorizado e não depreciado. Na festa de atletas que eu vi, esses corpos eram depreciados, ou se rolava um silêncio, esse silêncio era meio proposital em relação àquela presença que não era benquista naquele espaço. Né? Então, um lugar extremamente preconceituoso, narcisista, onde a branquitude é valorizada, né? e esses corpos com tudo no lugar. Né? Tinha a do Festa do Terno, que é Susan Ty, tinha o do Yellow Facts, quem gostava de coisas amarelas. Então, mijo e urina e cocô. Né? Então, Yellow Facts, tinha o do coro chamava... Estou tentando lembrar os nomes específicos que eles davam. Não era leather, não. Era rubber and feet, uma coisa assim. Uma coisa assim que era só de borracha, né? Daí entrava o povo do couro, etc. Essas eu não fui porque não me interessavam. E tinha uma que não era blackout, mas era uma coisa assim, era uma noite tudo no escuro, que era blackout alguma coisa. E tinha a Naked Party, que era de quinta-feira. Eu fui algumas vezes. O problema da Naked Party é que você realmente tem obrigatoriamente que ficar nu. Né? E assim, ao contrário, em São Paulo eu fui em alguns desses lugares, você pode ficar de tênis, você pode usar uma máscara e tal, né? Lá não, você tem que ficar nu, porque os alemães lidam de outra forma com a questão do corpo nu do que nós, né? Quer dizer, eles não tem problema nenhum no verão chegarem e ficarem pelados numa praça e tal, porque estão curtindo o sol e tal. É aquela coisa que vem dos anos 60 e 70 da Freikörperkultur, que é a cultura do corpo livre e tal, né? Liberado. Então eles lidam de uma outra forma. Eu tive essa experiência também. Quando eu morei em Berlim, nos 2 verões, mais ou menos, sei lá, eu fui algumas vezes no parque, cheguei lá com a minha bicicleta, que eu tinha conseguido uma bicicleta, tirei toda a roupa, fiquei nu lá, estendi uma toalha, comecei a ler e tal. Eu vi que ninguém olhava para mim. Quer dizer, não é uma questão, né? Então, assim, daí, passados uns 15, 20 minutos, eu ouvindo minha música e comecei a ler alguma coisa, falei, cara, coisa chata, vou embora. Porque, assim, realmente a gente que tem a cultura de praia aqui, que a praia para a gente é outro, né, e o corpo, enfim, para mim, por exemplo, é mais erotizado, é mais sexualizado a questão do com sunga ou com biquíni ou com maiô do que outra coisa, né? Eu acho mais legal e tal. Então, esse negócio do nu para mim não rolava. Então, a festa do Naked Party, por exemplo, achei chatérrima, né? Tive que andar lá e tal, daí eu falei, não consigo fazer pesquisa aqui, mas também dizia a respeito à minha limitação, né? Naquele momento. E tem alguma... pelas redes sociais e pela boca a boca e tal, né? Eu sei que essas do coro e do Yellow Facts dão bastante público. Em segundo lugar, ou em terceiro lugar, é a dos atletas, né? E tem sexta-feira é o Fucking Friday, né? E a propaganda é Fit for Fuck, ou seja, se vista para transar, né? A sexta-feira é um espaço neutro, porque é o lugar que mais dá gente, foi nas sextas-feiras que eu vi número 900, 700, sei lá o quê, e é assim, você vai do jeito que você quiser. Você pode ficar pelado, pode ficar de cueca, pode ficar de fantasia, você decide. Se você quiser ficar de calça, pode de terno, você decide. Não tem dress code, o negócio é fit for fuck, né? Fit for fuck, Então, assim, o negócio é você estar ali vestido de alguma coisa para transar. E é o dia que a cerveja é 2 por 1. Então você paga uma e pega 2. Então tem gente chegando nesse dia até 5 da manhã, 6 da manhã, tem gente chegando, né? Que tem um lance também que você tem que chegar nos feriados e nesses dias de sexta-feira, você tem que chegar com certa antecedência, porque senão você não entra. E não entra mesmo, porque uma vez que a casa lotou, depois você tem que ficar esperando a reposição. Tem que esperar sair, né, para daí você entrar e tal. Então eu não sei quanto que é a lotação, mas assim, eles também têm uma margem de segurança. A casa é super segura, tem escapes, né, tem saídas para tudo quanto é lado e tal.
Enfim, mas senti essa questão que assim, a diversidade étnico-racial e religiosa que você encontra em Berlim nas ruas não é a mesma que você encontra dentro desse clube. Né? E tem outras festas que são piores. Eu não fiz etnografia, obviamente, numa festa chamada Cocktail d'Amore, em italiano, chamada Cocktail d'Amore, em que a festa era para caras que tinham essa pegada do barba, pelos saindo pela camisa, camisas assim xadrez, jeans e aquela coisa meio bruta, saca? Então, assim, qualquer outra figura dissonante disso, por exemplo, eu fui com as minhas camisetinhas mais clubber, etc., ninguém olhou para mim. Eu passei também, tipo, vagava como um fantasma, né? E eu não tinha barba também. Então, assim, eu fui num lugar, esse Coquetel do Amor, e tinha que ter barba, né? Barba, essas coisas todas. Uma vez até fui de uma camiseta xadrez que eu tenho, vermelho e azul, tal, também passei incólume, né? Ileso, a noite toda, peguei umas 3, 4 da manhã e fui embora. Então, é um pouco isso, assim, os espaços também são muito restritivos. Por isso que me faz pensar um pouco nessa erotização dos espaços, naquilo que nos anos 60, 70, 80 se chamou de gueto homossexual. Claro que isso caiu, depois foi transformado na questão o gueto foi transformado nas zonas livres, o consumo, o mercado invadiu, então se fala mercado de LS e tal, mas eu penso que talvez a gente tenha que voltar e problematizar um pouco essa questão do gueto, do gueto relacionado à sexualidade, claro, porque ele existe. É fato. Eu vi isso acontecer nas minhas pesquisas. Ou seja, há lugares restritivos em que as pessoas se fecham lá por regozijo grupal. Ou seja, não sei. Então, assim, é uma questão que eu estou tentando agora ainda pensar sobre isso. E a última questão que você disse para eu levantar, né, a questão das expectativas. Né? Tem gente que vai, sim, com outras expectativas para esses lugares. Né? Até me lembro uma vez que eu estava falando, eu encontrei um cara que estava lá também vagando e tal, eu falei, vamos lá, vamos conversar. Daí a gente sentou, alguém para conversar, sentei para conversar, um cara super simpático, etc, tinha um background italiano, inclusive, e tal, falou, nossa, você é brasileiro, daí aquela coisa, né, brasileiro e tal. Às vezes fetichizam pelo lado negativo, às vezes pelo positivo. Nesse caso foi positivo, conversamos horrores e tal, mas o cara que estava lá para casar, né, nesse lugar. Eu falei, cara, você tá aqui como assim e tal, né, avancei na questão com ele. E era isso, ele falava assim, não, mas... Aí começou a desconstruir uma série de questões, tipo, você não pode encontrar alguém, por exemplo, lembra das prostitutas do século não sei das quantas? Eu falei, e aí, vai aí. Não, porque você conhecia uma prostituta, você não podia depois casar com ela, tem várias histórias assim de homens que resgataram, aspas, mulheres de prostíbulos e tal, e transformaram em esposas, não sei o quê. A mesma coisa pode acontecer aqui, você pode conhecer um gay aqui, daí você pode casar com ele. Quer dizer, não é porque você encontrou o cara no cinemão ou no mato que depois não pode ser um bom parceiro. Eu falei, realmente, eu também acho. Né? Eu só acho que talvez você esteja meio deslocado aqui nesse espaço, porque já era difícil conversar. Eu tive problema na pesquisa exatamente por isso. Em dado momento da minha observação, participante, teve um dia que eu cheguei e falei assim, olha, quer saber? Foda-se, né? Porque eu não conseguia fazer pesquisa no início, eu não estava entendendo a lógica, ninguém parava para falar comigo. Eu peguei, deixei minhas coisas, voltei no saco. Você paga 3 euros para voltar no saco lá e voltar suas coisas no saco. Né? Deixei minha cadernetinha, as coisas no saco e falei, quer saber, eu vou hoje curtir a festa e relaxa. Né? Entrar na vibe. E foi aí que eu entendi os códigos dos corpos. Né? E como que as lógicas se davam, os encontros. E as coisas muitas vezes não são verbalizadas, elas são faladas muito mais pelos corpos do que por outras ações. E aí eu comecei a ter essa percepção, pode dizer. Não. No caso dessas festas durou 1 ano, mais ou menos. Mas no caso dos meus atletas, eu segui durante todo o tempo que eu estava em Berlim, que foram quase 2 anos e meio. Né? Depois voltei para o Brasil, como aqui não tem nem essas festas, nem os campeonatos que eu vi, então eu já estava fora do campo, né? Estava fazendo minhas considerações. Eu sei tudo quanto foi possível. Né? Mas assim, por exemplo, eu me lembro de anotar mensagens de texto no celular, porque eu não tinha esse smartphone. Então, não. Aí eu pegava o saco, pagava 3 euros a mais, daí anotava.
E daí voltava o saco, voltava o celular e tal. E assim ficava nessas idas e vindas, né? Algumas vezes eu entrei com a cadernetinha porque foi necessário, e eu tinha uma bermuda em que eu às vezes ia de corredor, de shorts menor, mas às vezes eu ia com uma bermuda até mais ou menos no meio da coxa, e tinha um bolso, eu punha uma cadernetinha bem pequena ali para anotar algumas coisas que você tinha que pegar. Outras vezes eu fiquei saí, não deu para levar nada, saí, fiquei na estação esperando o trem, às vezes passou 1, 2, 3 trens, e era 5 da manhã, e eu fiquei anotando um monte de coisa para lembrar, porque assim, essas coisas tem que anotar na hora, né? E outras vezes, assim, eu consegui contatos fora, né? Contatos para trazer a pessoa para fora. Conto alguns casos na tese, né? Teve um comissário de bordo que eu acabei acompanhando durante bastante tempo, em que ele até depois me apresentou a casa dele, falou, né, as coisas, tal, não sei o quê, que era um cara que me dava muita... Ele frequentava muito esse local em todas as festas. Então eu conhecia um Daniel em um momento, mas eu ficava chocado em outros momentos que ele estava lá, né? Então, assim, isso me dava outros elementos para pensar também como que essa coisa da demanda do desejo, ela é variável, é flutuante, né? Então, era um pouco por isso. Mas a metodologia foi a etnografia, convivi com os atletas que também frequentavam esses espaços, os outros depoimentos que eu colhi me ajudaram a compor o todo da tese, mas basicamente era essa itinerância e pegando os materiais que eu podia, folders, o que descrevia, etc. Às vezes tirando fotos, às vezes pegava alguma propaganda, etc. Na tese tem um monte de folders que eu escaneei depois, que eram folders que distribuíram para o público tal, então não precisei pedir autorização para ninguém. Tá? Pessoal, vou passar aqui porque tem que terminar. Para a Beth poder falar um pouquinho. Obrigada, Rafael. Realmente, assim, as questões que você levanta são bem interessantes de juntar a discussão dentro desse viés das imagens, né, de masculinidade. E, assim, a questão do... Começando aí a responder o que você coloca, essa identificação da pessoa branca com uma pessoa negra. Porque naquele momento lá do Leônidas, né, que aparece ali, ou Garrincha, ou o próprio Pelé, que também nunca ultrapassou, ele nunca é usado nessas publicidades, ele era jovem, ele era assim um sucesso enorme, né? Realmente o rei, né? Mas ele nunca ultrapassou esse lugar do homem negro honesto, pai de família. Ele não é visto nunca em nenhuma das publicidades como o homem bonito ou o homem desejável, né, sexy. Não, porque é como colocava lá o Mário Filho, não é? Em um outro trecho, é um livro bem importante que foi lançado em 1964, O Negro no Futebol Brasileiro, é do jornalista Mário Filho, que foi o irmão do Nelson Rodrigues. Esse livro depois foi relançado pela Companhia das Letras, mas hoje em dia deve até ter aí na internet. Ele fala assim, porque o negro, ele era bom jogador, mas ele, assim, claro, ele não acha isso, ele está mostrando a sociedade da época, né? Que fique bem claro. Ele era bom jogador, mas ele tinha que saber o seu lugar, porque como que a moça branca gritava o nome do irmão, do primo, do sei lá quem que estava jogando, branco. Mas se o negro fazia gol, não é? Aí ela ia gritar o nome do negro, aí já não podia. Não é? Quer dizer, não podia o negro ocupar esse lugar de homem desejável. Mas como pai de família, sim podia, porque é uma coisa totalmente louvável. Um bom pai de família, uma pessoa inquestionável, honesta, não que sabe o seu lugar, que era o que se dizia na época. E saber o seu lugar por quê? Porque era aquela pessoa que ganhou
deu ótimas vitórias para o time, e aí os jogadores, às vezes, assim, não percebendo que existia uma diferença, o jogador branco falava, vamos lá comemorar. E esses jogadores diziam, não, eu não posso, eu estou atrasado, eu agora não posso. Porque ele não queria dizer, não, eu não posso entrar lá, eu não posso ir lá comemorar. Não é? Então, ele mesmo sabia o seu lugar. Nesse sentido, que ele nem causava constrangimento ao branco, dizendo, não, né, a gente está no mesmo time, mas nós somos diferentes. Então, para ultrapassar isso, é também esse momento em que esses modelos de homem de sucesso, de masculinidade, de virilidades assim importantes de sucesso, se transformam, não é? Até a década de 70, qualquer propaganda que fosse a ideia do homem de sucesso é uma coisa, né? Claro, com uma imagem de heterossexual, de terno e maduro, não muito jovem, né? E da década de 80 para diante, ao mesmo tempo que essa questão do corpo se torna mais importante, o culto ao corpo, o corpo trabalhado, que num dado momento é exclusivo, não é, de uma classe social. Mas depois se vulgariza para todas as pessoas correrem atrás desse ideal de corpo. Então, nesse momento, a imagem de sucesso já não é mais aquele homem maduro, de terno. Aquilo, ao contrário, é também a imagem de uma coisa aborrecida, de uma pessoa que não faz o que gosta, que é escravo daquilo. Não é essa questão do lazer e do corpo bem definido tem muito mais importância como pessoa de sucesso. Aí o jogador se torna, sim, uma imagem a ser celebrizada. Mas potencializado porque o modelo profissional, quando ele é usado nisso, ele é visto também como um corpo ideal, que é inatingível. Não é? Quer dizer, nem sempre se coloca como inatingível, mas é visto como algo ideal, né? É o corpo modelo. O jogador de futebol, ao contrário, ele não é visto como esse corpo modelo, porque muitas pessoas praticam futebol, então aquilo se coloca como quase que atingível por uma grande maioria. É um modelo de identificação mais próximo que o modelo. Só que, já nesse momento, isso, claro, né, tem uma ampliação aí, porque também a moda de luxo, ela não se coloca apenas para as pessoas de uma elite. Não é? Ela, claro que ela continua sendo cara e limitada e exclusiva, mas ela tem um alcance maior do que para esse mercado a quem ela se dirige especificamente. Não é? A importância dos desfiles de moda como momentos assim de encontro de celebridades também associa os jogadores a esse ambiente. E uma outra questão é que esses jogadores, no passado, mesmo eles atingindo fortuna, as barreiras as fronteiras entre as classes sociais eram intransponíveis. Eles não passavam a frequentar os salões dos Prado, dos Matarazzo, dos sei lá quem, só porque ganhou a Copa do Mundo. Não. Não é? Hoje, então, o que acontecia? Eles não alteravam os gostos e os estilos de vida. Eles continuavam pessoas muito ricas,
mas com gostos, digamos, simples, não é? E hoje não, esse estilo de vida luxuoso, ele está colocado para todas as pessoas que têm dinheiro para comprar, não é? Esses jogadores, eles podem não fazer propaganda dessas grandes marcas, como Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, não sei o quê, mas você vê uma convocação da seleção brasileira, é um desfile de marca, né? Eles estão esculpidos de grife, dos pés às cabeças à orelha, tudo é de grife, né? Então, indiretamente, também é uma propaganda, né? Agora, é claro que essa questão da imagem do metrosexual, que é muito criticada, porque o meio esportivo, o meio do futebol em específico é dominado por uma masculinidade assim muito tradicional, mas isso também é um artifício desses jogadores, né? Como o Cristiano Ronaldo, por exemplo, que porque tem uma sobrancelha ou um corte de cabelo que muda toda hora, a câmera procura esses jogadores para ver essas novidades. Então, isso é muito importante, porque acaba repercutindo em novos contratos publicitários, que são uma fonte de renda, em alguns casos, maior do que a dos clubes. Eles têm que ter esse potencial de propaganda. Eles são contratados pelos clubes europeus por causa disso. Essas contratações envolvem as verbas publicitárias. Então, isso é muito importante, não é? Mesmo que envolva, às vezes, essas discussões. Mas como esses produtos que eles anunciam são muito caros, então acaba que os cortes de cabelo é o que a maioria dos fãs vão conseguir imitar.